Agora eu fico pensando aqui o seguinte, nós estamos falando sobre a necessidade de mudar e inclusive a necessidade de você se antecipar ao que o senhor chama ser inevitável. Mas nós temos várias experiências e situações, casos de profissionais que estão há muitos anos numa mesma empresa. Essas pessoas estão erradas? Se elas estão felizes, não. Elas estão certíssimas. Eu acho que o objetivo máximo do ser humano já Será que elas dizia... não estão acomodadas? Eu acredito que elas estão... Não, eu acho... Não necessariamente você é obrigado a mudar. Se você está feliz, tá certo? Você não pode estar entorpecido. O meu desafio é tirar a pessoa do entorpecimento. Mas pode ser que ela esteja feliz, ela esteja se sentindo plena onde ela está. Mas ela tem que lembrar que a mudança vai ocorrer. Tem um caso muito interessante de um economista inglês que ele resolveu escolher o melhor lugar para se viver no mundo. Ele aposentou. Então ele selecionou um lugar com um clima ideal, sem violência, uma população amigável. E ele mudou para uma ilha. Um mês depois estourou a Guerra das Malvinas. Tá certo? Ou seja, a estabilidade com uma mudança, a natureza é um pêndulo, né? Você vai entre a estabilidade e a mudança continuamente. Mesmo esse que está há 20, 30 anos, e eu já encontrei pessoas que ficaram 20, 30 anos numa empresa, dedicaram toda a sua identidade àquela companhia, quando saem, perdem um pedaço da alma. Tá certo? Então a gente tem que ter, sim, você pode ficar lá, mas você tem que ter mais de um interesse. Entender que a sua identidade ela não é focada só aonde você trabalha. Porque senão, quando você perde isso, você cria um vácuo na sua existência. E eu começo a pensar exatamente nesse ponto importante da nossa carreira, para o qual muitas vezes nós não nos preparamos. E talvez seja das mudanças mais complicadas no processo, que é quando você vai deixar o mercado de trabalho, você vai se aposentar e, de repente, você descobre que tem tantos anos mais de vida pela frente. Traçar essa estratégia dentro desse espaço que o senhor já chamou a atenção da gente logo na abertura da nossa conversa, é importante neste momento? Importantíssimo, porque cada vez vai ser mais comum, né? Nós vamos viver mais, então você vai terminar um ciclo da sua profissão, do seu trabalho, vai ter uma segunda, uma terceira carreira. Então, você tem que estar atento àquilo que eu falei para o nosso ouvinte, o que você gosta de fazer, aos seus talentos, porque isso faz com que você abra outras possibilidades. Tem outro aspecto que eu abordo no livro, que é essas características, as 5 características, são ancoradas em algumas coisas. Uma delas é a aprendizagem, que tem a ver com o que você falou. O aprender... Você refere sobre o ciclo de aprendizagem. O ciclo de aprendizagem, exatamente. Ele passa por níveis. Então você tem um primeiro nível, que a gente chama de inconscientemente incompetente. É quando você não sabe que não sabe. Então um índio que nunca viu um carro, ele não sabe que não sabe dirigir. Ele vê um carro, fala, opa, eu não sei dirigir. Ele tem um insight da ignorância dele. Aí ele entra no segundo nível, que é o conscientemente incompetente. Aí ele entra na autoescola. Mas ele está naquela fase que ele tem que pensar para pisar na embreagem, ele sabe que ele não consegue manobrar o carro no morro. Ele está conscientemente competente. Ele sabe o quanto ele sabe. Aí pratica. Um dia alguém entra na frente do carro, ele consegue desviar sem pensar. Ele automatizou. É o nível inconscientemente incompetente. Desculpa, inconscientemente competente. Você não sabe o tanto que você sabe. Mas nesse nível tem algo muito importante. Porque requer de você a humildade de reconhecer que as coisas podem ter mudado e a coragem de começar o ciclo de novo, aprender coisas novas. Então isso é um processo contínuo, né? É isso que nós falamos, ou seja, a nova carreira, a nova fase. Em cada nível, o senhor coloca aqui no livro uma palavra-chave, né? Quando nós falamos aqui do inconscientemente incompetente, o senhor fala no insight. Conscientemente incompetente, escolha. Conscientemente competente, disciplina. E aí nós chegamos nesse último nível do inconscientemente competente, que é a humildade. Humildade, isso. Essas palavras-chave escolhidas aqui dentro de cada uma dessas áreas é porque são as reações que nós temos que ter a cada estágio. Exatamente. E esses estágios são inevitáveis. São inevitáveis em qualquer ciclo de aprendizagem. E você, nesse ciclo, você vai errar, você vai ficar confuso. Eu sempre digo que ninguém aqui está confuso sobre como se faz uma neurocirurgia, provavelmente. Por quê? Porque a pessoa não é um neurocirurgião. Então você fica confuso naquilo que você tem que aprender. É uma fase do aprendizado. Você vai errar. Então o que nos resta é fazer, como você disse, criar circunstâncias, porque o insight só ocorre em circunstâncias. Eu posso criar circunstâncias na minha vida para que gere
maneiras de pensar diferentes, conviver com pessoas diferentes, que mudem minha maneira de pensar. Aí eu tenho um insight. Aí eu escolho praticar, pratico de uma maneira disciplinada. E depois eu tenho a humildade de reconhecer que aquilo que eu fazia tão bem, muitas vezes, eu tenho que ter a coragem de fazer de uma maneira nova e diferente. E aí você tem que buscar uma inspiração no fundo da sua alma, né? Como é que eu reinicio isso? Bom, todos esses processos sobre os quais nós estamos falando passam pelo autoconhecimento. Eu ter que enxergar a mim mesmo é fundamental. Perfeito. Isto é, eu acho que é a alma de tudo. Num mundo onde o ser humano seria o grande diferencial das empresas, né? Nós sabemos a capacidade produtiva do indivíduo. Eu cito um livro, Cláudio Fernandes Aros, um headhunter. Ele mostra que quanto mais complexa a tarefa, maior é o impacto do indivíduo de produtividade baixa com produtividade diferenciada. Em tarefas mais complexas, como a capacidade de criar softwares, programadores, chega-se a 1.400% o impacto de um indivíduo que consiga produzir mais. Neste mundo, se o ser humano, entre aspas, é o recurso, ele tem que se conhecer bem. Conhecer as suas forças, as suas fraquezas, né? Saber se relacionar. Já dizia Sartre, né? O inferno são os outros, mas o céu também são os outros. As nossas maiores alegrias, se for pedir qualquer um para recordar, foi eventos que aconteceram com pessoas no seu trabalho, um trabalho em equipe, uma pessoa que você amava. Então o ser humano se torna o centro dessa nova fase do trabalho na era do conhecimento. A Simone pergunta aqui pelo mundocorporativo@cbn.com.br se nós vivemos num mundo de tantas mudanças constantes, por que nós ainda somos resistentes a elas? Porque biologicamente nós não somos construídos para inovarmos. Vamos voltar lá na pré-história, lá na savana africana. O homem foi selecionado ali. Ele foi selecionado para economizar energia. Então, se não precisasse correr, ele não corria. Não é isso? Ele ficava quietinho. Então, nós nos adaptamos bem, mas nós não somos inovadores por natureza. Nós só somos inovadores se nós somos pressionados a sê-lo. Tá certo? Então, o ambiente pressiona você a ser inovador, a mudar. Senão, ninguém quer mudar. Dizem que nem o neném quer que você troque a fralda dele quando ele faz xixi. Só depois que esfriar. Até então, ele não vai reclamar. Né? Então, isso é da nossa natureza. É por isso, Simone. Então, nós não mudamos. Por isso que antecipa o inevitável. Eu proponho que você faça uma reflexão para ser proativo. Nós falamos aqui no programa muito sobre estas mudanças individuais. Agora, muitas vezes, nós temos que promover mudanças dentro da empresa ou do grupo que nós lideramos. A estratégia é a mesma? Sim, ou seja, uma empresa que é composta de indivíduos, ela tem os mesmos vícios, tá certo? Uma empresa também tem uma inércia, se duvidar, até maior. Se você vê, Milton, as grandes mudanças de empresas na história, você pegar a IBM, por exemplo, né? O Gessner tem o livro, né? Quem disse que os elefantes não podem dançar? Ele, na verdade, pega-se uma empresa em queda e se faz uma reação para mudá-la. Porque ele aproveita que ela está perdendo. É muito difícil você pegar uma empresa ganhando e mudá-la. Ou seja, quantos indivíduos têm a coragem, por exemplo, de um Steve Jobs pegar, né, matar um produto para lançar o seguinte, mata um produto para lançar o seguinte. Então, isto requer um certo desapego. Então, a dificuldade é a mesma. O que nós estamos entendendo em grupo é o seguinte: o maior impacto num grupo é o papel do gestor. Isso nós sabemos. O Gallup fez um estudo com 80 mil gerentes e mostrou que o maior impacto de permanência no emprego, de capacidade de coesão de equipe, de produtividade, era o gerente, era o alinhamento com esse gerente, com o gestor. Então, o papel desse indivíduo como alguém que fomenta mudanças, que estimula o pensamento, mostra que as pessoas têm que ter diferentes perspectivas. Eu falo isso no livro, tem um capítulo que eu chamo os agentes da mudança. São pessoas que têm percepções diferentes da realidade. Você tem que ser capaz de ouvir que pode ser que aquele indivíduo está percebendo uma coisa que o outro não está percebendo. Ele tem um ponto de vista, então, diferente, e aquilo vai ser crucial naquele momento da empresa. Essa capacidade de permitir que pensamentos divergentes se manifestem, cabe a um gestor. É quando o senhor fala sobre os atores principais de uma mudança. Quem são esses atores principais? Então, eu pego um modelo bem simples de tipologia humana, tá certo? De 4 tipos, né? Que eu chamo um indivíduo estrutura, um indivíduo que é tarefa, um outro que eu chamo de relacionamento e um que eu chamo de liberdade. De maneira bem simples, o estrutura é o camarada que segue as regras, vamos dizer a contabilidade, tá certo? Então, ele
vê os detalhes, ele cuida de que A leva a B, B leva a C, tudo certinho. Ele é focado na eficiência do sistema. O indivíduo-tarefa, ou sistema-tarefa, é focado na eficácia, no resultado. Mas nós precisamos dos dois, claro que precisamos. Aliás, precisamos dos 4. Então, o tarefa, eu brinco que é o departamento de marketing e vendas. Ele vende. Agora eu brinco que se vai ter para entregar, esse é o problema da eficiência, né? Agora a eficácia ele vai vender. O terceiro é o relacionamento. É o RH, é quem cuida das pessoas. Então são pessoas, é gente que preocupa com gente. Ou seja, eu preocupo com o outro. São as pessoas apesar do trabalho. O tarefa não. É o trabalho apesar das pessoas. É o contrário, ele está focado no resultado. E por último, liberdade, que é um indivíduo preocupado com o futuro, que eu brinco, ele sabe o que ele quer daqui a 10 anos, mas hoje de manhã ele não sabe o que vai fazer. Então ele é criativo, ele pensa soluções incomuns, e num mundo tão necessário, mudanças e inovação, esta pessoa se torna importante. Só que você imagina esse indivíduo que chega atrasado, que preocupa com o futuro, um artista quase, num mundo comandado por tarefas e estruturas. Então é um ser de outro planeta, mas você precisa dele. Porque eu demonstro no livro que a única maneira de uma empresa se reinventar continuamente é você ter essas 4 maneiras de pensar equilibradas de alguma forma. Quer dizer, o grande desafio do gestor, então, é conseguir fazer a convivência dessas 4 habilidades fundamentais. Exatamente, porque nós todos preferimos uma ou duas destas. E nós gostamos de quem é igual a gente. Só que então você junta um grupo só de tarefas, o outro grupo só de estruturas. Todo mundo tem as mesmas qualidades, mas tem os mesmos vícios. Então eles percebem o mundo da mesma perspectiva, eles não veem de outra perspectiva. Então você precisa de ouvir os 4. E esse é o grande desafio para qualquer indivíduo que sai, conforme você pegar um pipeline de liderança, sai de um gestor de si para um gestor de outros. Doutor Frederico Porto, para fechar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando no mundo corporativo e que começaram a refletir a partir de agora sobre a necessidade de pensar em mudanças, não necessariamente mudar, mas estar preparado para quando elas forem acontecer. Bem, eu acho que todo mundo tem que procurar momentos na vida para refletir. Se você percebe que você está insatisfeito por algum motivo, você tem que fazer uma reflexão. Ouvir, talvez, pessoas mais sábias e maduras do que você, pedir conselhos, estar atento ao mundo à sua volta, ou seja, o que realmente te incomoda. E a partir dessa noção, da percepção de que está te incomodando, traçar um plano de como tirar você dali. Porque eu sempre brinco que nós temos sempre 4 opções na vida. A gente pode mudar a si mesmo, mudar o outro, sair do barco, né, abandonar o barco, ou a pior de todas, que é sofrer parado. Né, porque só sofrer não resolve. Você pode até sofrer, mas você tem que ter uma perspectiva que você vai sair daquele sofrimento, daquele incômodo, daquela insatisfação. Então, sofrer por inércia, parado, talvez seja a pior de todas. Você sempre tem uma escolha. E requer coragem, requer trabalho, mas sempre temos uma escolha. Nunca podemos esquecer desse detalhe. E eu termino com a pergunta do Fernando, nosso ouvinte internauta. Ele quer saber se, às vezes, nós precisamos mudar para permanecer no mesmo lugar. Muito bonito, Fernando. Muito bom. Eu acredito que sim, porque provavelmente o lugar vai estar mudando também. Então você tem que acompanhá-lo. Ele estará sempre mudando. Então se você acha que não está mudando, a sua percepção deve estar falha. O lugar vai mudar. Frederico Porto, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade. Obrigado, ouvintes. Até uma próxima. Frederico Porto, que é nutrólogo, médico psiquiatra, professor convidado da Fundação Dom Cabral e autor do livro Antecipe o Inevitável, a Arte e Ciência de Liderar Mudanças, livro este da editora Évora. Quero também agradecer a você que participou aqui do Mundo Corporativo, enviou suas perguntas, através do e-mail ou através do Twitter. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue esse conhecimento e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Rediscuta esse tema e, quem sabe, mude inclusive as nossas ideias. Combinado assim? Muito obrigado e até uma nova oportunidade.